Olá, galera, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos falar sobre a área do círculo e as suas partes. Durante a aula eu vou mostrar para você quais são as partes do círculo, tá bom? Outro detalhe, tem uma aula 1, sobre a área das figuras planas. Você não pode ir para o Enem, pessoal, sem conhecer a área das figuras planas. É questão garantida todo ano, beleza? Tem um link na descrição da aula anterior que eu falei sobre a área das outras figuras planas também. Tá legal? E para você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu sou o professor Marcelo e esse canal aqui é um canal exclusivo para você que está se preparando para o Enem. Aqui a gente só estuda conteúdos que são cobrados no Enem. Tá bom, pessoal? Eu vejo muito canal aí dando conteúdos que não tem nada a ver com o Enem. Às vezes por falta de conhecimento mesmo, tá? Aqui a gente só vai estudar conteúdos que caem no Enem. Beleza? Então vamos lá para a aula então, pessoal. Vamos começar assim, ó, para a gente saber de vez que é circunferência e o que é círculo, tá bom? Círculo e circunferência é o seguinte, galera. Circunferência nada mais é que a linha em volta de um círculo. Círculo é essa região interna da circunferência aqui, ó, que é o objeto de estudo nosso. Essa região aqui, ó, é a área do círculo. Tá errado você falar determine a área da circunferência. Não, correto é falar a área do círculo, que é a região interna da circunferência. Tá bom? Bom, quais são os elementos que a gente precisa conhecer da circunferência? Eu sei que uma circunferência ela tem o raio, tá? Se é Rzão maiúsculo é o raio. A outra parte lá também que é o raio, esses dois raios aqui juntando, pessoal, a gente chama de diâmetro. Ora, então eu posso afirmar que o diâmetro é 2 vezes o raio, tá? O outro segmento muito importante aqui, que a gente precisa saber da circunferência, é a corda. Então, esse segmento AB aqui, ó, é o que está fora do diâmetro. Tudo que está fora do diâmetro é uma corda aqui, ó. Isso aqui é uma corda, tá? Isso aqui é uma outra corda. Beleza? O que tiver fora, sai de uma extremidade à outra da circunferência e não está no diâmetro, é chamado de corda. Beleza? Quais que a gente precisa saber também? Do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é o seguinte, pessoal, olha só. Olha essa linhazinha vermelha que eu tirei daqui, ó. Essa linhazinha vermelha que eu tirei dali, se eu espichar ela, isso é chamado de comprimento da circunferência. E esse Czão ali, ó, é 2 vezes π vezes o raio, que está multiplicando, ó. 2 vezes π vezes o raio. Tá beleza? Você precisa também conhecer o comprimento de uma circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio. Já vi N questões do Enem pedindo isso daí, tá? Bom, elementos do círculo. Agora sim, de fato, a gente vai entrar. Eu já mostrei para vocês que essa região interna aqui é chamado de círculo. A gente tem uma outra região, essa região interna aqui, ó, que é chamada de setor circular, e ela tem um ângulo central aqui, alfa, que a gente vai precisar desse ângulo central, dessa informação. Uma outra parte da circunferência é a coroa circular. Essa áreazinha aqui, pessoal, ó, é chamada de área de uma coroa circular, tá? Onde eu tenho aqui, ó, um círculo menor, um círculo maior, e essa região aqui, ó, vai ser chamada de coroa circular. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela. E, finalmente, o segmento circular, ó, que é essa região aqui, ó. Essa região é chamada de segmento circular. Nós vamos aprender a calcular a área dela também. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar pela área do círculo. Talvez seja uma das fórmulas mais conhecidas aí da matemática, pessoal. Que a área do círculo é πr ao quadrado, onde R é esse raio aqui, ó. Tá? Esse π, geralmente, a gente usa 3,3. Uma notícia boa aí, que o Enem ele dá essa informação. E, geralmente, ele usa 3 ou 3,1. Tá bom? Bom, se ele usar 3, beleza. Trabalhar com número natural, melhor ainda. Mas eu já vi usando 3,1 também, tá? Como é que se calcula a área de uma circunferência? Olha esse exemplo aqui. Determine a área de uma circunferência cujo comprimento é 28 π centímetros. Tá vendo aí, ó? Ele me deu o comprimento.
para eu calcular a área de uma circunferência, eu preciso do raio. Essa informação aqui vai me ajudar a determinar o raio. Eu sei que o comprimento de uma circunferência é 2πr. E ele também me deu o valor desse comprimento aqui, ó, que é 28π. Corto o π com o π aqui, galera, ó, maravilha. Vai ficar 28 igual a 2r. Passa o 2 que está multiplicando pelo r, passa para cá dividindo. 28 dividido por 2 vai dar 14. Agora sim eu tenho raio. Tenho raio, posso jogar na fórmula. Qual fórmula? πr ao quadrado. Então a área vai ser π vezes o 14 ao quadrado. 14 ao quadrado dá 196. Então temos que a área dessa circunferência aí, desse círculo, é 196 π centímetros quadrados. Vamos supor que o exercício deu o valor de π, pessoal, igual a 3,14, está aqui, ó. Nesse caso, vou ter que pegar o 196 e multiplicar por 3,14, que dá 615,44 centímetros quadrados. Tá legal, galera? Pode acontecer do exercício te dar o valor de π ou não, tá? Continuando, uma outra parte da circunferência que a gente precisa é do setor circular, que é essa partezinha aqui, ó, é uma parte da circunferência. Eu vou mostrar brevemente como é que a gente calcula isso aqui, pessoal. Olha só, vou montar uma regrinha de 3 aqui, em que as minhas grandezas vai ser área e ângulo. Para uma área cheia, ou seja, para a área toda aqui dentro, ó, esse ângulo aqui, ó, vai ser 360 graus, correto? Se eu tiver a área toda aqui dentro, o ângulo vai ser 360 graus. Então tá aqui. Só que para um alfa qualquer, um ângulo qualquer, que eu vou chamar ele de alfa, eu vou falar que isso vai ser a área do setor circular, tá? Multiplicando em cruz, como é que vai ficar? Alfa vezes πr ao quadrado, alfa vezes πr ao quadrado, é igual a 360 vezes a área do setor circular, que é o que eu estou querendo procurar. Esse 360 está multiplicando, passa para cá dividindo. Eu posso afirmar que a área do setor circular vai ser o πr ao quadrado vezes o alfa dividido por 360. Essa aí, pessoal, é a fórmula da área do setor circular, tá bom? Só uma observação, que esse ângulo aqui, ó, ele pode vir tanto em graus, mas pode vir em radiano também. Olha aqui o exemplo para vocês, ó. Eu tenho esse setor circular aqui e quero achar essa área aqui, ó, que é essa área azul aqui, ó. Lembrando que o ângulo ali é de 30 graus, tá? Aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar. O que eu fiz, apaguei meu 30 graus aqui, ó. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho um ângulo de 30 graus, o raio vale 4, ó. Ele deu 4 centímetros, então, claro que aqui também mede 4 centímetros. A área do setor circular, ó, não coloquei aqui, ó, mas ela é π r ao quadrado vezes um ângulo alfa, que é esse 30 aqui, dividido por 360 graus. Tá aqui. O raio vale 4, só que 4 ao quadrado, vezes o 30, que é o meu alfa. Meu alfa vale 30 graus. Esse 30 e esse 360 dá para simplificar, pessoal. Por 30 aqui vai dar 1 e aqui vai dar 12. Então vai ficar a área do setor circular, vai ser π vezes 4 ao quadrado e 16, vezes 1, 16. E embaixo sobrou 12. Dá para simplificar por 4, ó. Simplificando por 4, a área do setor circular vai ser 16 por 4 dá 4, 4π, não pode esquecer do π aqui, e 12 dividido por 4 dá 3, ó. Então, a área desse setor circular vai ser 4/3, ou 4π sobre 3 centímetros quadrados. Mas eu falei para vocês também o seguinte, que esse ângulo ali, ele pode vir em radiano. Se ele vier em radiano, não tem dificuldade nenhuma. O que vai acontecer é o seguinte, ó, no lugar do alfa aqui, ó, eu vou substituir por π sobre 6. Porque 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6. Isso tem que estar na cabecinha, hein? Tá legal? Lá em trigonometria a gente estuda isso aí. E eu tenho aula aqui no meu curso também. Tá bom? Então, 30 graus é π sobre 6. Beleza, pessoal? Então, o que vai acontecer é o seguinte.
que vai acontecer aqui? Ah, beleza. Vamos lá. Posso cortar esse π com esse π, resolver 4 ao quadrado, que dá 16, e repetir o π sobre 6. Aí aqui dá para fazer um monte de coisa. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Ó, 16 vezes π, 16π sobre 6, tá aqui. O inverso da segunda, o inverso de 2 sobre 1 sobre 2. Multiplica esse 2 com 6, vai dar 12, né? Vai dar 12. Aí o que ele fez aqui? Na verdade, cheguei nisso aqui, pessoal. Ó. Claro que tem que dar o mesmo resultado. Ó. 16 vezes 1 dá 16, 6 vezes 2 dá 12, vai ficar 16π sobre 12, que é isso daqui. Ó. Simplificando por 4, vai dar o mesmo 4π sobre 3 centímetros quadrados. Beleza? Galera, aproveitando a oportunidade, vou pedir para você dar o seu likezão aí, aperta aí, dá aquele like legal, se inscreva nesse canal, porque nesse canal aqui você vai ter muita coisa de qualidade, muita coisa mesmo, muito conteúdo, inclusive só conteúdos que caem no Enem, tá bom? Então, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, tá bom? A área da coroa circular, galera, a área da coroa circular é essa regiãozinha azul aqui, ó, essa região azul, tá? Vou mostrar brevemente como a gente chega nisso aqui, ó. Eu sei que a área da coroa circular, vocês concordam que a área do círculo maior, ó, a área do círculo maior menos a área do círculo menor, vai me dar essa região azul aqui. Ora, mas eu sei que a área do círculo maior é πr ao quadrado, tá aqui, ó, πrzão ao quadrado. E a área do círculo menor vai ser o πrzinho ao quadrado. Então é importante você saber a área primitiva. Galera, é muito importante você saber, olha essa dica, hein? A área primitiva de qualquer figura. Tanto lá em geometria espacial como aqui, se você souber a área primitiva, você consegue desenvolver e determinar a área original da figura, tá bom? Bom, geralmente o que a gente faz aqui? Coloca o π em evidência. Então a área da coroa circular, se eu colocar o π em evidência, eu coloquei π em evidência, vai dar rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Tanto que se eu multiplicar aqui, ó, π vezes rzão ao quadrado, πrzão ao quadrado, menos π vezes rzinho ao quadrado, πrzinho ao quadrado. Beleza? Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem, ó. Sabendo que a área de uma coroa circular vale 12 centímetros quadrados, e seu menor raio vale 3 metros, determine o maior raio dessa coroa circular. Ele está falando é o seguinte, ó, ele me deu o raio menor, me deu o valor dessa área, que vale 12 centímetros quadrados, e quer saber quanto que vale esse raio maior aqui. Tranquilaço, vou jogar em cima da fórmula. Eu sei que a fórmula, a área da coroa circular, é π, que multiplica rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Certo? Substituindo, vai ficar o seguinte, ó. 12π. Por que 12π, professor? Porque ele falou que a área da coroa circular vale 12. Ele me deu essa informação. É igual a π, que multiplica rzão ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir. E o rzinho ele deu, falou que vale 3. Então, ó, vai ficar da seguinte maneira. 12 é igual. Antes disso, ó, posso cortar esse π com esse π, ó. Porque o π está multiplicando, vem para cá dividindo, né? Posso cortar de uma vez. O que sobrou? 12 é igual a rzão ao quadrado menos 9. Esse menos 9 vem para cá somando. O que nós vamos ter? Rzão ao quadrado é igual a 12 mais 9, que vai dar 21. Ou simplesmente R é igual a raiz quadrada de 21. Professor, mas não é mais ou menos a raiz quadrada de 21? É, só que raio sempre é um valor absoluto, ou seja, um valor positivo. Beleza, pessoal? Vou pedir para você fazer seu comentário. E aí, domina a geometria? Qual a área que você mais tem dificuldade em geometria, pessoal? A área das figuras planas para você é legal? Qual a figura que você mais tem dificuldade aí? Professor, tem dificuldade de achar a área do trapézio, tem dificuldade de achar a área do círculo, ou do segmento circular, ou de um hexágono. Coloque aí nos comentários para mim. Aproveita, coloque aí, pessoal, conteúdos que você acha interessante entrar aqui no curso, tá bom? Coloque aí qual a sua sugestão de curso, de conteúdo, beleza? Olha esse exemplo aqui, pessoal. Determine a área
do segmento circular baixo. Então, nós já vimos que a área do segmento circular é a área do setor circular menos a área do triângulo. Então, vamos calcular um de cada vez aqui, ó. Calcular primeiro a área do setor circular, depois a área do triângulo. Ora, o setor circular eu sei que é π vezes o raio ao quadrado, vezes o alfa dividido por 360. O meu alfa é esse 30 graus. Lembrando que eu estou calculando essa áreazinha aqui, ó, que é o segmento circular, que é a área do setor circular menos a área do triângulo. Então vai ficar o seguinte, ó. Π vezes o raio ao quadrado, o raio vale 3, vezes o alfa, que vale 30 graus. O 30 e o 360 dá para simplificar por 30, pessoal, que vai dar 1, que vai dar 12, tá? Tem que ter esses macetes. 3 ao quadrado vai dar 9, então vai ficar 9π sobre 12. Simplificando por 3, vai dar 3π sobre 4 centímetros quadrados. Como que eu vou calcular a área desse triângulo aqui, pessoal? Galera, toda vez que eu tenho um triângulo, tem um ângulo alfa e tenho A e B, dessa maneira, o ângulo alfa está exatamente entre os lados. Como é que eu calculo essa área? Ele garante que a área vai ser A vezes B vezes o seno de alfa dividido por 2. Vamos supor que tivesse um ângulo θ aqui, tivesse C. Como é que seria a área? Seria B vezes C, ó, que é o ângulo, vezes o produto dos lados aqui, ó, dos lados consecutivos a esse ângulo, vezes o seno de θ sobre 2. Beleza? Então é o que vai acontecer aqui, ó. Só que meu A e meu B nesse caso aqui vale 3, ó, que é o raio. São iguais, porque o triângulo é isósceles. Então vai ficar 3 vezes 3, 9. Seno de 30 graus é 0,5, tá aqui. Beleza? 9 vezes 0,5 dá 4,5. Dividido por 2 dá 2,25. Já está aí a área do segmento circular, pessoal. É a área do setor circular menos a área do triângulo. Tá aí, ó. Professor, para por aí mesmo? Para por aqui mesmo. Não tem nada para colocar em evidência, não tem nada para fazer, para simplificar, não tem nada para mexer aí. Para por aí mesmo. Beleza? Agora sim, pessoal, nós vamos fazer algumas questões do Enem. Olha essa questão aqui que caiu no Enem 2015. O proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por 3 setores circulares idênticos. Ó, esse setor circular, esse e esse. Com o ângulo central medindo 60 graus. Ó. Então, esse aqui mede 60 graus, aqui também e aqui também. São 3 setores circulares idênticos. O raio R deve ser um número natural, ou seja, 1, 2, 5, 10, não pode ter vírgula. O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular com dimensões 50 metros por 24 metros. O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que, ó, informação importante aqui no exercício. O proprietário quer que a área ocupada da piscina, da nova piscina, seja menor que a área ocupada pela piscina que já existe, que é essa daqui, ó, com essas dimensões. Considere π igual a 3, ó, π igual a 3, ele já me deu o valor aqui, ó, maravilha. O maior valor possível para R em metros quadrados deverá ser. Então, vou montar o exercício, pessoal. A informação mais importante está aqui, ó. O proprietário quer que a área da nova piscina, que são esses 3 setores circulares, seja menor que a área da piscina já existente. Então, ó, a área das 3 piscinas do setor circulares tem que ser menor que a área da área já existente. Ele quer saber qual o valor do raio para que essa área seja menor que a área da piscina já existente. Ora, então nós vamos calcular a área do setor circular, pessoal. Aliás, vamos calcular antes aqui a área do retângulo, né? Que é mais simples, que é base vezes altura.
vai dar 50 vezes 24, que vai dar 1.200 metros quadrados. Essa é a área da piscina já existente. Agora vamos calcular a área do setor circular. Então vai ser πr ao quadrado vezes alfa, dividido por 360, é a fórmula do setor circular. O alfa vale 60 graus, o raio é o que a gente quer descobrir. Tá legal? Bom, e o π ele me deu, olha que maravilha. Π igual a 3, né? Então, substituindo aqui, ó, vai ficar 3 vezes r ao quadrado, que eu quero descobrir. O alfa vale 60 sobre 360. Dá para simplificar aqui, né? Ó, por 60 aqui vai dar 1, aqui vai dar 6. Aí vai ficar 3πr ao quadrado sobre 6. Dá para simplificar por 3, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Só, galera, que são quantos setores circulares? São 3. Então, na verdade, a gente tem r ao quadrado sobre 2 vezes 3, ó. Tá bom? Aí, essa aqui é a área do setor circular. Essa área aqui tem que ser menor que essa área aqui, ó. Aqui, ó. Eu falei no começo do exercício. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Vou montar isso. 3r ao quadrado sobre 2 tem que ser menor que 1.200. E essa área é essa, e essa área existente que a gente encontrou. Esse 2 está multiplicando, está dividindo, né? Passa para cá multiplicando. Vai ficar 3r ao quadrado, 2 vezes 1.200 dá 2.400. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 2.400 dividido por 3 dá 800. Então, r ao quadrado é menor que 800. Ou, simplesmente, equivale a dizer que r é menor que a raiz quadrada de 800. Pessoal, aqui você tem que usar esperteza, ó. Vamos encontrar o valor próximo aqui dessa raiz. Vocês concordam que 800 é 8 vezes 100? Por que eu fiz isso? Porque 100 é uma raiz exata. Qual a raiz quadrada de 100? 10. Então, o raio vai ser 10 raiz de 8. Como que eu posso escrever o 8? Concorda que é 4 vezes 2? E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, o 2 vai lá para fora. Vai ficar o 10 vezes 2 vezes raiz de 2. Raiz quadrada de 2 dá aproximadamente 1,42 e alguma coisa aí. Então, ó, ali, ó, 1,40, 1,4 alguma coisa aqui, ó. Então, 10 vezes 2, 20, vezes 1,4 vai dar 28, alguma coisa. Ou seja, pessoal, o raio, para que a piscina dos 3 setores circulares, para que essa área seja menor do que a área da piscina que já existia, o raio tem que ser um valor menor que 28. Só que ele pediu um número natural, né? Portanto, temos aí letra B de bola. Tá legal? Beleza, meu povo? Espero ter sido claro com vocês. Essa foi uma questão do Enem. Bora para outra questão. Antes de ir para outra questão, no link desse curso, na descrição desse curso, desse vídeo, tem um curso meu, pessoal, completaço, preparatório para o Enem. E lá a gente só estuda conteúdos que de fato caem no Enem. A gente não vai estudar nada que não caia no Enem. Tem muita gente estudando errado, estudando tudo. E não precisa estudar tudo. Tá legal? Lá no curso eu vou dar macete, dicas para vocês, como resolver às vezes uma expressão que parece ser demorada, resolver de forma mais rápida. Tá bom? Bora lá, mais uma questão. Essa é uma questão bem conhecida aí, galera. Fala o seguinte, ó, também caiu no Enem 2015. Uma empresa de telefonia celular possui 2 antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio de 2 km de raio, cuja circunferência se tangenciam no ponto O. Então tá aqui, ó. Como mostra a figura. Essa área aqui, ó, é a área de cobertura da nova antena. Essas antenas de raio 2 km, elas só abrangem essa área aqui, ó. Ó, essa área e essa área aqui, ó. Aí ele fala o seguinte, continuando aqui, ó. O ponto O indica a posição da nova antena e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangencia externamente a circunferência das áreas de cobertura menor. Com a instalação, a pegadinha desse exercício está aqui, ó.
Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliado em quanto? Ora, você tinha essa área aqui. Agora você tem essa área aqui, ó. Você concorda que essa área ampliada aí, pessoal, é a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor? A área ampliada é a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Bom, vamos lá para o texto do exercício. Falou o seguinte: essas duas antenas aqui, ó, antena 1 e antena 2, ela tem raio 2 km. Então tá aqui, ó, o raio de uma e o raio da outra. São 2 km. E elas alcançam essa região aqui e essa daqui. Comentei para vocês que a área ampliada, que a nova área ampliada, vai ser a área do círculo maior, que é esse daqui, menos a área do círculo menor. Tá ok? Lembrando que ele falou que essa circunferência aqui, ó, tangencia exatamente por fora, externamente, a essas duas circunferências e tangencia aqui no ponto O também. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos calcular a área da circunferência menor. A circunferência menor tem raio 2 km. Então está aqui, ó, 2 ao quadrado. Ele não deu valor para π nem nada, porque na resposta ele deixou o π, ó. Ele não deu valor para π. Então a área de uma antena, ela tem uma abrangência aí, ela abrange 4 π quilômetros quadrados. Como são duas antenas, eu vou ter que multiplicar por 2. Então essas duas antenas juntas, elas cobrem 8 π quilômetros quadrados. E a circunferência maior? A circunferência maior, pessoal, vai ser o seguinte, ó. Esse raio aqui, você concorda que é o diâmetro agora dessa daqui? Se aqui tem 2 e aqui tem 2, essa circunferência agora vai ter raio 4. Beleza? Essa aqui é a pegadinha desse exercício também. Muita gente se embolou nisso aí. Aí, aqui eu coloquei que a área dos círculos menores vai ser 8 π quilômetros quadrados. E a área do círculo maior? Ora, a área do círculo maior vai ser 4 vezes 4, que é o raio dela, ao quadrado. Que vai dar 16, né? 16 π quilômetros quadrados. Aí, meu povo, cuidado, muita gente marcou isso aqui como resposta, 16 π. Não é isso. A área ampliada é a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor. Ou seja, 16 π menos 8 π, ó. Olha lá, ó. Essa aqui, esse 16 π é a área do círculo maior. Prontinho, ó. Beleza, meu povo? Então, a área ampliada, ela ampliou em quanto? Ampliou em 8 quilômetros, 8 π quilômetros quadrados. Portanto, aí foi a letra A.